Olá, pessoal! Esse é o canal Biscoitinho do BIM e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de diluição das soluções. Muito obrigado, Nath! Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Biscoitinho do BIM e esse é o biscoitinho sobre diluição das soluções. A primeira questão fala o seguinte: uma solução contendo 5 ml de NaCl de concentração 1 mol por litro é diluída com água suficiente para atingir o volume de 500 ml. A concentração desta nova solução é... Bom, diluição, a gente vai usar a seguinte fórmula. Molaridade inicial, volume inicial, vai ser igual a molaridade final, volume final, uma vez que o problema está me dando a concentração em mol por litro. Então, uma vez que ele está me dando a concentração em mol por litro, eu vou usar a fórmula, a molaridade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma solução contendo 5 ml de concentração 1 mol por litro, então a molaridade inicial é 1, o volume é 5 ml. Binho, eu posso usar em ml aqui? Pode, porque você tem igualdade de volume. Usando ml antes, você vai achar em ml depois. A molaridade final vai ser mf vezes o volume final. Então, se o volume final é de 500 ml, que ele está me dizendo ali, então 500, logo a minha molaridade final vai ser igual a 5 divididos por 500. Uma vez que é 5 divididos por 500 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01 mol por litro. E a resposta, então, vai ser a letra B, 0,01 mol por litro. A segunda questão fala o seguinte: quanto se deve acrescentar de água a um frasco contendo 600 centímetros cúbicos? Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, tá, povo? Esquece não. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, aqui, ó, molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final, volume final, igual a gente usou lá em cima. Então, o que a gente vai ter? A molaridade inicial é 0,8, porque ele está me dando aqui, ó, concentração 0,8 mol por litro de HCl. Um frasco contém 600 ml, então, usando em ml, eu vou colocar vezes 600, vai ser igual a molaridade final que ele quer que chegue, que é de 0,6 mol por litro. Então, aqui, ó, 0,6 mol por litro. E o volume final é que eu vou calcular. Logo, o meu volume final vai ser igual a 0,8, que é 8 vezes 10 a menos 1, porque tem uma casinha depois da vírgula, vezes 600, sobre 0,6, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 1, porque tem uma casinha depois da vírgula. Logo, eu vou cortar o 10 a menos 1 com 10 a menos 1 e vou cortar o 6 com 600, que dá 100. Logo, o meu volume final vai ser igual a 8 vezes 100. 8 vezes 100 é igual a 800 centímetros cúbicos. Só que ele não perguntou qual é o volume final. Ele perguntou qual é o volume de água que você deve acrescentar. Como ele te perguntou qual é o volume de água que você deve acrescentar, quanto é que a gente tinha lá dentro de água antes, ou melhor, de solução antes? A gente tinha 600, certo? E o final foi 800. Logo, o volume de água vai ser o teu volume final menos o que você tinha antes, que é o volume inicial. Logo, o volume de água vai ser igual a 800 menos o que eu tinha antes, que era 600. Logo, o volume de água vai ser igual a 200 centímetros cúbicos, ou 200 ml, como você preferir. Ou 0,2 litros, se o problema pedisse o volume em litro. Está em centímetro cúbico, então 200 centímetros cúbicos, a resposta é a letra A. Vamos à próxima. A terceira questão fala: um frasco contém 200 ml de solução de NaCl de concentração meio mol por litro. Então, isso aqui é um frasco. 200 ml de NaCl, 0,5 mol por litro. Então, vamos lá. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Logo, o volume inicial é 200 ml. A molaridade inicial é 0,5. Ele quer saber
qual vai ser a concentração em mol por litro da solução final. Acompanha contigo, ó. Qual é a concentração em mol por litro da solução final? Como ele quer a concentração em mol por litro da solução final, vai ficar molaridade final vezes o volume final, que é de quanto? Olha só, preste atenção para você não colocar 300 aqui, tá? Por quê? Porque quando você coloca 300 ml de água na solução, que já tinha 200 antes, ó, a solução tem 200 ml de solução NaCl, meio mol por litro. Você adicionou 300 ml de água lá. Se você adicionou 300 ml de água lá, o teu volume final é os 200 que já tinha lá dentro, mais os 300 de água que você jogou. Logo, é de 500 ml. Então, eu vou colocar o meu volume final aqui de 500 ml. O que o tio vai fazer? Cortar os zeros. Corta esse zero com esse zero aqui. Logo, a minha molaridade final vai ser igual ao quê? 0,5 vezes 2 vai ficar 1. 1 sobre 5. Quanto é que é 10 sobre 5, né? 2. Então, 1 sobre 5, 0,2 mol por litro. Muito bem. Vamos imaginar que você, por um acaso, tenha errado na vírgula e tenha achado 2. Não pode, você tem que usar a coerência. Por quê? Porque se você está adicionando água, a tua concentração final não pode ficar maior do que a concentração inicial. Se você tem um suco que está muito concentrado, você joga água nele, você acha que está muito forte, você quer que a solução fique menos concentrada e não mais concentrada, concorda? Então você não poderia achar 2 se a tua concentração inicial era de meio. Tem que achar uma concentração menor. 0,2 é a resposta, que é a letra C. A 4 fala assim, quando se adiciona 100 centímetros cúbicos de água, você está adicionando a água, certo? Você está adicionando 100 ml, que é a mesma coisa que 100 centímetros cúbicos de água, a uma solução, certo? Uma soluçãozinha de NaOH lá dentro, certo? E você vai formar 1 litro, ó, obtém-se, presta bem atenção no que ele diz, obtém-se. Se você vai obter, quer dizer que isso aqui é o final, certo? É o final. Obtém-se 1 litro, então isso aqui é o volume final, de concentração 0,09. Então, a minha molaridade final é 0,09. Eu espero que você tenha entendido, certo? Você adicionou 100 ml ou 100 centímetros cúbicos de água a uma solução de NaOH, que você não sabe a concentração, mas você vai obter 1 litro de solução no final, 0,09 mol por litro. Ele quer saber qual é a concentração em mol por litro da solução antes de você acrescentar. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, a minha molaridade inicial vezes o meu volume inicial vai ser a minha molaridade final vezes o volume final. A minha molaridade inicial eu não sei. O meu volume inicial eu já vou falar aqui, só para você seguir o meu raciocínio bonitinho. A minha molaridade final é 0,09 e o meu volume final é de 1 litro. Obtém-se 1 litro. É 1. Mas você concorda que você adicionou 100 ml, né? Você adicionou 100 ml, que significa aqui, ó, isso aqui significa 0,1 litro, certo? Se você adicionou 0,1 litro, que é esses 100 centímetros cúbicos aqui, e você obteve 1 litro no final, quer dizer, então, que o seu volume inicial só pode ser de 0,9 litros. A gente vai repetir. Se o teu volume final é de 1 litro, sendo que você acrescentou 100 centímetros cúbicos de água, que quer dizer 0,1, né? Então, consequentemente, o que você tinha antes era 0,9. Então, vai ficar MI vezes 0,9 é igual a 0,09, certo? Que vezes 1 vai ficar 0,09. Logo, a minha molaridade inicial é 0,09 dividido por 0,9. Multiplica por 10 em cima e 10 embaixo. Isso vai ser igual a 0,9 dividido por 9. E até ontem, 0,9 dividido por 9 é igual a 0,1 mol por litro. E você tem que lembrar sempre do seguinte, a sua molaridade inicial ela tem que ser maior do que a final. Se você está jogando água,
Então, a resposta é 0,1, que também é a letra C. A questão número 5 fala assim: diluição é uma operação muito empregada no dia a dia, quando, por exemplo, prepara-se um refresco a partir de um suco concentrado. Então, ó, considere 100 ml de um determinado suco em que a concentração do soluto é de 0,4 mol por litro. Então, a gente tem a molaridade inicial, o volume inicial, vai ser igual a quanto? 0,4 é a molaridade e o volume é 100 ml. Certo? Ele quer saber qual o volume de água que você deve acrescentar para que o soluto, a concentração caia para 0,04. Então, vamos lá, molaridade final, volume final. A molaridade final é 0,04, o volume final é VF. Muito bem. Então, como é que vai ser? 0,4 vezes 100 vai ser igual a 40. 40 é igual a 0,04 VF. Aí você vai fazer o seguinte, o volume final vai ser igual a 40 divididos por 0,04, que vai ser igual, multiplica por 100 em cima e 100 embaixo. Vai ficar 40 vezes 100 divididos por 4, certo? A gente pode cortar o 40 com 4, que vai dar 10. Logo, meu volume final vai ser igual a 1.000, certo? Porque 10 vezes 100, 1.000 ml. Mas ele não perguntou o volume final. Ele perguntou, e cuidado que tem 1.000 logo na letra A para você marcar. Ele perguntou qual é o volume de água. Se ele perguntou qual é o volume de água, como a gente já tinha feito antes, o volume de água vai ser o volume final menos o volume inicial. Certo? Por quê? Porque você já tinha lá dentro 100 ml, certo? Como teu final foi 1.000 e você já tinha 100, então o volume de água vai ser igual a 900 ml. Então, cuidado em Capadócio. A resposta é a letra B. A letra C, a número 6 fala, perdão. As soluções aquosas de produtos químicos são vendidas, em geral, em concentrações elevadas. Ao chegarem aos laboratórios ou indústrias químicas, porém, essas soluções são quase sempre diluídas antes de serem empregadas. E aí passa o avião e estraga todo o áudio e o vídeo. Esse procedimento evita o peso e o custo do transporte de água. Nessa forma, dispondo de 400 ml de solução aquosa de HCl de concentração 5 mol por litro. Então, vamos lá. Molaridade inicial, volume inicial. Molaridade final, volume final. Como é que vai ficar isso? 400 ml é o meu volume inicial. A minha concentração inicial é de 5, certo? Que volume de água que você tem que acrescentar é a mesma coisa que ele pede em cima, né? Há uma solução para que a sua concentração caia para 2 mol por litro. Então, 2 VF. Então, 5 vezes 400, você pode, na verdade, até simplificar antes aqui, ó, o 2 com 400, que vai dar 200. E o volume final também vai ser igual a 1.000 ml. Mas da mesma forma que ele pediu em cima, qual é o volume de água que deve ser acrescentado. Então, o volume de água vai ser igual a 1.000, que é o final, menos o que você já tinha lá, que é igual a 400. Logo, o volume de água que você deve acrescentar vai ser igual a 600 ml. Essa é a resposta. Uma questão discursiva, então essa daí, 600 ml. Resposta, 600 mililitros, certo? Ou 0,6 litros. Lembrando que é o seguinte, se a concentração for em grama por litro, você vai fazer CI/VI igual a CF/VF. É o mesmo raciocínio. Se for porcentagem, massa, volume, porcentagem, massa, volume, volume inicial, porcentagem, massa, volume, volume final. É tudo igual. Beleza? A questão número 7 fala o seguinte. Em um becker com capacidade de 500 centímetros cúbicos, vamos ver se ele está todo cheio, havia 200 centímetros cúbicos de solução de salitre. Então, o volume mesmo que está no becker é de 200 centímetros cúbicos. Certo? Ele não me fala da concentração. Então, a minha molaridade inicial, volume inicial, vai ser igual a molaridade final, volume final. E aí é o seguinte,
havia 200 centímetros cúbicos. Então, o meu volume inicial é de 200 ml, que é a mesma coisa. Então, foi adicionado água até se obter 350 centímetros cúbicos. Então, o meu volume final é de 350 centímetros cúbicos. E a concentração da solução final, ó, 350 centímetros cúbicos de concentração 1 mol por litro. Então, aqui, ó, 1 mol por litro. Então, vou colocar aqui, ó, 1 vezes 350. Bom, ele pergunta qual é a concentração do salitre antes de ser diluída. Então, esses 500 aqui ele botou para te confundir, cuidado. Ele está dizendo que é a capacidade dele, mas não estava todo cheio, certo? Então, a minha molaridade inicial vai ser MI. Logo, a minha molaridade inicial vai ser igual a 350 divididos por 200. A gente corta o zero com zero. 35 divididos por 2 vai ser igual a quanto? Minha molaridade inicial vai ser igual a 35 por 2 vai ser 3 por 2 dá 1. Certo? Ó, 35 por 2. Ó, 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Vai ficar 15. 15 por 2 vai ficar 7. 7 vezes 2, 14 para 15, falta 1. Então, 0 dá 17,5, certo? 17,5. Mas como é sobre 20, vai ficar 1,75 mol por litro. Observe, se a molaridade é inicial, ela tem que ser maior do que a final, certo? Porque na final você já diluiu. Então, a molaridade final era de 1. Então, a concentração inicial ela tem que ser maior mesmo, 1,75. Então, resposta, 1,75 mol por litro. E a questão número 8, que é a última, ele vai me falar o seguinte. Um recipiente com capacidade de 3 litros contém inicialmente, vamos ver se tem 3, se está cheio? Não, contém inicialmente certo volume de solução de sulfato de cobre. Ele não diz qual é o volume, mas ele diz qual é a concentração. 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Logo, molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. E aí, a concentração é de 5 vezes 10 a menos 2 e o volume inicial eu não sei. Ele diz que foi perdendo água. Olha, se foi perdendo água, eu tenho certeza que você vai entender que a solução vai ficar mais concentrada e não mais diluída. Dessa vez ele está fazendo o processo inverso. Ele está evaporando o solvente, ao invés de estar colocando solvente para diluir, certo? A fórmula é a mesma. Então vamos lá. Ele diz que foi perdendo, olha a Capadócia, foi perdendo água por evaporação. Essa evaporação foi interrompida quando o recipiente aqui, ó, restava 100 ml de solução 1,2. Então, olha só, a molaridade final era 1,2, certo? E aí, o volume final é de 100 ml. Logo, vamos lá. Qual é o volume inicial? Qual é o volume inicial? O volume inicial vai ser o seguinte. Vai ser igual a 1,2 vezes 100, que é igual a 1,2 vezes 10 dá 12, então, vezes 100 dá 1.200, 120, perdão. 1,2 vezes 100 dá 120, sobre o 5 vezes 10 a menos 2. Meus amores, quando der potência de 10 negativa embaixo, você pode passar para cima positiva. Vai ficar 120 vezes 10 ao quadrado sobre 5. Tá bom? Quanto é que é 120 sobre 5? Vamos dividir aqui. 120 por 5. 12 por 5 vai ser igual a 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. 24. Logo, então, aqui vai ficar 24 vezes 10 ao quadrado. Então, meu volume inicial é de 2.400 mililitros. O meu volume inicial. Mas ele não perguntou qual é o volume inicial. Ele perguntou quanto de água você acrescentou. Ou melhor, quanto de água você acrescentou, não. Ele perguntou, mas ele perguntou que volume de água foi perdido. Bom, fácil, porque se você tinha 2.400
e só restou 100 ml lá dentro, então vai ficar 2.400, certo? Menos 100, logo vai ficar 2.300 ml de água. Esse foi o volume perdido, ou seja, 2,3 litros de água. Certo? Ficou meio ruim aqui o fechamento aqui. Vamos ver se fica mais bonitinho. Aí. É isso aí. Esse foi mais um biscoitinho. Espero ter ajudado. Beijo grande.